Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, analista no Research aqui do BBA, e estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares no Instagram, a gente disponibiliza os relatórios aqui do Research da nossa área macro no Telegram e, mais recentemente, temos criado conteúdos também no TikTok, então deixo o convite para vocês acessarem todas essas plataformas. Bom, a Bolsa vem sofrendo esse ano, não é novidade, e boa parte desse fluxo de capital que está saindo de equities tem ido para a renda fixa e principalmente para os créditos privados. Então a ideia do episódio de hoje é fazer um balanço desse mercado em 2024, comentar um pouco as perspectivas para o segundo semestre, falar um pouco sobre interesse de investidores, perfil desses créditos que têm sido mais buscados, e a gente vai comentar também um pouco do cenário macro e do potencial impacto desse cenário para essa classe de ativos. Para ajudar a gente com esse bate-papo, a gente conta com as participações do Petrônio Cansado, que é sócio e gestor de crédito da Alcan Brasil, e com o Dante Nutini, que é trader do book proprietário de créditos privados aqui da tesouraria do Itaú. Petrônio, Dante, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Prazer estar aqui. Fala, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Um prazer aí ter a participação de vocês. E para a gente começar, Petrônio, acho que vale fazer uma retrospectiva desse mercado de crédito. Se a gente rebobinar um pouco esse filme lá no começo do ano passado, a gente teve bastante estresse. Acho que foi um momento importante para a indústria rever um pouco até gestão de risco aí desses créditos. Já em 2024, vários momentos do ano foram marcados por discussões em torno da política monetária, muita politização em torno desse tema. Como você acha que a indústria se comportou desde lá do começo do ano passado e mais colocando um foco aí nesse ano de 2024? Bem, mais uma vez, obrigado aqui pela oportunidade. Essa pergunta, eu acho que ela é muito boa, porque mostra como teve uma evolução do mercado de crédito. E esse último ano, acho que demonstra isso com bastante clareza, né? Primeira coisa, assim, a gente teve 2 eventos de crédito muito relevantes no começo do ano passado. E se alguém tivesse me perguntado um pouquinho antes, o que você imagina que ia acontecer com o mercado de crédito se a gente tivesse, né, eventos dessa magnitude? E eu diria com bastante convicção que o mercado secundário ia desaparecer, o mercado de crédito ia fechar, a gente ia ter uma questão muito séria. E obviamente, a gente teve um evento, como você falou, importante, foi impactante. Teve evento, mas assim, liquidez não faltou. Pelo contrário, eu acho que a liquidez no secundário, aí o Dante pode falar com propriedade, né, ela aumentou e não houve problema para quem tinha um ativo. Talvez ele não conseguisse sair no preço que ele gostaria, mas tinha preço. E isso não acontecia. Então, isto é um exemplo de evolução, né? Outra coisa que eu acho importante é que foi um ano, a gente teve outros eventos ao longo do ano, então foi um ano conturbado, mas se você pegar o desempenho dos fundos, pegando o ano fechado, que você pega o evento desde o início até o final, de forma geral, os fundos foram bem, né? Um fundo que foi mal rendeu um pouco abaixo do CDI, mas assim, acima da inflação, não teve perda de patrimônio. Então, assim, eu acho que isso coloca a classe de crédito como sendo uma classe de ativos relevante, uma alternativa para quem quer compor um portfólio. Então, isto nem sempre era muito claro para as pessoas. Eu, assim, estou trabalhando com crédito há muito tempo, tentando montar fundo para investidor há muito tempo, e sempre foi muito difícil esse entendimento. Então, quando isso acontece, você vê acontecer, né, eu acho que aí não é mais uma questão de opinião, de uma hipótese. A gente está trabalhando com um fato concreto. Então, a gente teve um ano onde a gente teve dificuldade, ainda assim, você teve os fundos, mesmo os que foram mal, né, com a rentabilidade que eu considero razoável, né? E teve fundo que foi bem. A gente, em particular, no Alcan conseguiu, graças a Deus, e muito trabalho, passar bem por esse período, né? E se você pegar uma janela mais curta, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, que você pega desde o meio do ano passado para cá, aí a rentabilidade dos fundos de crédito está na outra ponta, assim, como um ativo dos raros que realmente deu um retorno bastante
atraente para o investidor e que eu diria que nesse período com um risco relativamente baixo. Então, a classe de risco de crédito acho que foi bem. Nesse sentido, acho que foi muito bom. Mas tem muita coisa que, assim, que são lições que a gente tem que tirar também, né, do ano passado. É um mercado que ainda está em evolução. Eu acho que a gente continua crescendo e neste ano também tem vários indicadores que eu acho que corroboram com essa visão de crescimento, né? Então, eu acho que de forma geral é um período agudo, muito difícil por um lado, mas que por outro lado traz muito fruto também e mostra a maturidade do mercado de crédito. Se eu puder complementar aqui, eu acho que o amadurecimento desse mercado foi muito importante, né, para a gente passar por um ano muito difícil, com os 2 cases que você comentou. Eu acho que essa liquidez no secundário, que é muito do nosso trabalho aqui, como tesouraria, como trader de tesouraria, assim como outras tesourarias dos bancos, ajuda muito essa hora também do fundo de ter a liquidez, talvez, não no preço desejado, mas tem a liquidez para sair de algum papel quando toma um resgate e tudo mais. Eu acho que os gestores, com as crises que tiveram de 17, 19 de preço, acho que amadureceram muito o mercado como um todo. Então, por mais que houvesse algum tipo de concentração, ela era mínima em nomes, acho que são fundos bem pulverizados, acho que com o risco de crédito adequado, com a janela de resgate para cliente. Então, complementando aqui, eu acho que realmente eu concordo, tá, Petrônio? Acho que foi acho que o mercado conseguiu sobreviver bem a esse evento. Até meados do ano, a rentabilidade ficou um pouco mais sofrida dos fundos, mas o segundo semestre foram super bem, terminaram o ano, às vezes, boa parte deles, assim, todos eles acima da inflação, boa parte deles acima do CDI, acho que aproveitaram também spreads mais altos ali para comprarem na hora que entrou caixa de novo. Acho que a gestão foi muito bem feita da indústria como um todo, né? E eu queria aproveitar até para fazer a pergunta, você passou ali no meio da sua resposta, tiveram lições a se aprender, então, quais foram as lições que esses casos trouxeram para vocês? São 2 casos distintos, né? Um de fraude, outro de problema mais de crédito mesmo, fundamento, mas como que vocês aprenderam e como vocês adequaram esses acontecimentos para a gestão de risco do portfólio como um todo, pensando para frente? Pô, tive isso aqui, na próxima, como que eu posso reagir de uma forma melhor? Como que eu me posiciono para me defender melhor disso? Tá. De um lado, assim, como eu falei, a gente teve aqui a felicidade de não ter passado por estes eventos em particular, e eu acho que a gente aprende mais até quando a gente sofre, né? Mas eu já passei por alguns, né? E é melhor ainda quando você consegue aprender com eventos que você passa ao largo, né? Mas eu diria que uma coisa importante é a adequação do passivo e do ativo, né? Então, quando você tem você está dentro da sua regra, você está cumprindo o seu mandato, e acontece um equívoco, você consegue explicar, você está bem na foto. Quando você sai do seu mandato, e aí pode ser porque sua concentração ficou acima do razoável, ou porque você colocou um ativo que tinha mais risco num fundo de muito baixo risco, isso gera um incômodo maior. E as pessoas só olham para isso quando você tem problema. Se está tudo bem, ninguém olha para isso, mas nessa hora as pessoas vão olhar. Então, eu acho que assim, a preocupação de você seguir o seu mandato, eu estou vendo de forma geral na indústria, quem teve problema e estava dentro da ordem, eu acho que passou melhor. Quem saiu fora do combinado, ou que não deixou muito claro, né, qual era o combinado, essa pessoa teve mais dificuldade enquanto gestor, e o volume de resgates que você teve nesse fundo em particular tendeu a ser maior. Essa eu acho que é uma lição importante para mim, não é uma novidade, mas eu diria que reforça, e a gente tem que aprender com isso. Segunda coisa, isso para mim foi aí sim, uma lição, tá? Quando eu olho esses 2 eventos, né, o primeiro, você está falando de uma fraude, algo imprevisível, uma dimensão enorme. Esse evento, para mim, era muito mais forte do que o segundo, né? E se você for ver, o primeiro ativo, que é a Lojas Americanas, estava mais disseminado, né? Então, o segundo já era um evento, como você falou, mais de crédito, mais pontual, um tamanho menor. Então, ele era mais restrito. Quando você olha para o efeito que teve no mercado, o segundo evento teve um efeito muito maior do que o primeiro, né? Tem um ponto que está naquele paper do Tervinsky e do Kahneman de 74,
que depois deu origem lá ao Rápido e Devagar, que ele coloca que um dos vieses que a gente tem é de não atribuir bem eventos combinados. Probabilidades combinadas, a gente, como ser humano, a gente tem uma certa dificuldade, né? E aqui eu acho que, assim, embora o segundo evento fosse menor do que o primeiro, a combinações dos dois é muito potente, né? E aí eu acho que eu, por exemplo, me surpreendeu o tamanho da abertura de crédito que eu tive no segundo evento e o tempo que levou para o mercado digerir. Porque eu não levei isso bem em consideração. Então, embora já soubesse, né? Então, é um evento mais previsível, porque era um evento de crédito, né? Você analisava o balanço e falava, pô, aqui pode ter um problema, mas é o que você falou. Talvez se a probabilidade combinada, ou até mesmo pelo tamanho das emissões que a Light tinha no mercado e ter mais pessoa física, que talvez seja mais... Mas assim, acho que você pegou no ponto, a probabilidade combinada. Na hora que você pega os dois juntos... É isso, né? E deu a sensação para todo mundo, acho que duas coisas. Um todo mundo falou, esse evento aqui é um negócio único. Aí 2 semanas depois você tem o segundo, assim, desculpa, você não está entendendo absolutamente nada, né? E aí o pessoal começou a esperar o terceiro, né? Os jornais, de alguma forma, corroboram, porque assim, qualquer default vira notícia. E toda semana tem default, mas assim, não quer dizer que a indústria inteira está tendo problema, né? Então, isso gerou uma sensação de que, olha só, a gente está com um problema sistêmico, e esse problema não existia. E a gente sabia que não existia. Então, esse é o outro ponto, né? Você tem que... a lição, aqui tá outra, né? Pô, tá esquisito, então você tem que respeitar, né? Então, respeita o mercado, ele pode abrir mais, né? Tenha respeito e tamanhos de posições que sejam compatíveis com aquele ambiente, que ficou, de fato, mais incerto. Mas a gente tinha uma convicção muito grande que você está aplicado no mercado de high grade em momentos de mais turbulência, é uma boa aplicação. E naquele nível de spread é muito boa. Então, na questão de acertar o momento de voltar, né? E aí, se você tivesse atento, deu sinal, né? Então, o mercado de crédito, ele dá oportunidade ainda. Então, você teve um momento ali, no meio do ano passado, há um ano atrás, onde havia um maior otimismo com a economia brasileira, você tinha um certo otimismo com a economia lá fora, a Bolsa aqui estava dando sinais mais positivos, e o mercado de crédito era o patinho feio, né? Embora esses eventos já tivessem passado e você tivesse ali empresas que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo, não tinha nenhuma correlação de créditos muito óbvios, né, que estavam negociando com um nível de spread muito, muito, muito atrativo. E ninguém queria, né? Então, aí é o momento de você tirar proveito. Então, eu acho que essa é uma lição para o investidor. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Isso acontece em equity, acontece em multimercado, acontece também em mercado de crédito. Às vezes, o momento que as pessoas estão mais reticentes, com medo, com mais cuidado, às vezes aquele momento é o momento para você não sair, né? Quem manteve isso, as posições, ali na Covid, quando você teve um problema também, e uma queda da cota dos fundos, né? Foi melhor, né? A mesma coisa aconteceu dessa vez, a despeito de você ter tido um evento de crédito, que em tese é aquele negócio, esse cara não volta mais, né? Que você vai ter uma perda. Tá bom, você teve uma perda neste papel. E os outros todos, que deram oportunidade, e você pode até aumentar a posição agora e pegar de volta, né? Então, isto eu acho que é uma segunda lição importante. A terceira lição, que assim, para mim gera meio que uma política de gestão que a gente adota há muito tempo, mas eu acho que ficou muito claro no passado, é que mais importante que você buscar seu fundo com melhor rentabilidade, aquele que está no primeiro do ranking, você tem que procurar se destacar na hora difícil e não perder, né? Não perder vale muito mais do que ganhar um pouco mais do que A, B ou C. Né? Esse mercado de crédito, sem dúvida, né? Porque o investidor, quando ele busca o mercado de crédito, ele não está buscando um alfa muito grande. Não é a mesma cabeça do investidor que compra ação. É isso. Ele quer ganhar um pouco mais com o CDI, mas ele não quer perder dinheiro, o principal. Exato. É isso. Então, não perder... Tudo bem, todo mundo quer não perder, né? Mas assim, buscar isto de forma, assim, na política, ter isso em mente o tempo todo. Eu acho que isso faz diferença.
Eu acho que é uma lição importante a se tirar do ano passado. Bacana. Se a gente pegar, Dante, o volume de debêntures isentas e não isentas negociado no secundário e fizer uma comparação semestral ali, pegando metade do ano passado com a metade desse ano, a gente vê que isso está rodando aproximadamente 50% acima, né? A gente tem um volume de 200 bi comparado a algo na casa de 130 bi no mesmo período do ano passado. O que isso mostra em relação ao apetite dos investidores? Você acha que a gente deve concluir o ano com essa variação percentual ou tem espaço para crescer ainda mais? Esses números aí, a gente trata esses números, né? Quando você pega em sistemas direto da B3, talvez são os números diferentes, a gente trata, tira a duplicidade, é mais ou menos esse número mesmo, grandeza, são 200 bi esse ano, entre debênture tradicional e debênture isenta. Eu acho que a principal diferença aqui é para onde o dinheiro tem fluído. Eu acho que depois a gente pode até entrar nesse detalhe, mas com a maioria dos mercados performando mal aqui, então a gente tem juros abrindo, juros longos, a gente tem bolsa performando mal, câmbio performando mal, o fluxo de dinheiro de uma indústria de multimercados, por exemplo, o fluxo de dinheiro tem vindo para fundos de crédito. Também teve a tributação de fundos exclusivos, né, que fez com que fundos exclusivos fossem cindidos e abriram fundos de infra exclusivos. Acho que questões tributárias, uma mudança também de regulação do CMN que piorou lastros para isenção para pessoa física, então você tem menos instrumentos que dão isenção para pessoa física. Acho que todo o panorama para o mercado de crédito veio muito favorável para o dinheiro fluir para ele. Então, a migração de fluxo para esse mercado fez com que a demanda aumentasse muito. Então, aí o papel das tesourarias, dos fundos e tudo mais, de ter a oferta adequada a isso, que causou esse aumento tão grande aí para perto de 200 bi, perto de 130 do ano passado. Óbvio que o ano passado também teve um problema nos primeiros 3, 4 meses de tamanho, por mais que o mercado não perdeu liquidez, mas ele foi menos ativo aqui, né, porque teve um problema de crédito, então era muito resgate os fundos tomando, tinha muita parte de venda de papel, mas as liquidez diminuiu um pouquinho, mas o efeito como um todo para o ano, é esperado que aumente esse gap até desses 70 bi, acho que deve aumentar para mais, talvez percentualmente não, porque o segundo semestre do ano passado foi um pouco mais forte, mas nada indica que o fluxo de dinheiro vai parar de vir para o mercado de crédito. Então a gente tem, no ano, captação aproximadamente dos fundos dedicados a crédito entre 30 e 40 bi por mês. Então a gente já tem aí também uma migração de captação perto de 200, 250 bi no ano para fundos de crédito. Isso vira compra de papel primário e secundário, e acho que isso que tem atraído tamanha liquidez para esse mercado. Acho que é importante, e isso, de uma forma indireta, acaba reduzindo o spread para a empresa emitir, é um ciclo virtuoso aqui no caso, né? Então, a empresa consegue emitir mais barato, emite mais e tudo mais, e assim vai seguindo nessa tendência que tem sido esse primeiro semestre. É legal até comparar aqui no Itaú Views, a gente teve já na metade do ano, esse é o 4º episódio sobre créditos, sendo que no ano passado, no ano inteiro, a gente fez um episódio, então a gente acompanha um pouco essa migração de fluxos, né? E, Petrônio, para te puxar para essa discussão sobre interesse de investidor, um pouco o perfil dos créditos, como você tem avaliado a busca, se a gente comparar a turma mais defensiva ali, nomes high grade, com high yield, isentos e debêntures normais, tem algum setor que chama mais atenção? Como tem sido esse olhar aí na hora de escolher os títulos? Tá, eu vou tentar complementar um pouquinho o Dante aqui, porque assim, a gente teve de fato um conjunto muito grande de fatores diferentes, né, diversos, que fizeram com que você tenha de fato uma demanda muito grande por crédito agora, né, que foi os fundos estarem indo bem, o ambiente está mais incerto e você ter chamado a atenção para fundo isento, né? Então, tem várias questões que apontam e estão trazendo para isso, mas você tem uma questão estrutural também, né? Os juros mais baixos, buscar investimentos alternativos, as pessoas estão conhecendo melhor, e isso faz também que tenha um aumento do fluxo no tempo, tá? Então, eu diria que mais na parte de circunstância, as pessoas estão, como você falou, saindo de ativos de mais risco e indo para fundo de crédito num movimento assim, de buscar um investimento para ganhar do CDI, mas algo que tenha menos risco. Então, eu acho que a busca, de forma geral,
tem sido por fundos de baixo risco. Muitos nem estão indo para fundo de renda fixa, crédito privado. São fundos de crédito que podem comprar crédito privado, mas às vezes em montantes menores. São fundos que são muito focados em ativos os mais conservadores. Você tem ainda mais um fato. Ano passado foi um ano difícil. Muita gente pisou numa casca de banana aqui ou ali, né? Isso faz com que você fique um pouco mais conservador, né? Seja pelo que você viu, seja pelo que você passou, ou seja pelo ambiente que de fato está complexo, né? Então, do lado do gestor, eu acho que as pessoas estão um pouco mais conservadoras, e o lado do investidor também. Então, fluxo principal, para mim, está indo para créditos mais high grade. A gente já esperava isso. Então, nossa carteira estava basicamente focada em crédito high grade, olhando esse panorama. Eu achava que era isso que ia acontecer. E qual a consequência? Esses papéis tiveram um desempenho melhor mesmo em termos de fechamento de spread. Se você pega papéis mais high, não é que eles não tiveram fechamento, ou que tiveram mau comportamento, mas fechou mais o spread dos papéis de risco mais baixo e menos dos outros. Eu acho que isso é reflexo e uma evidência de que o fluxo está indo para esses papéis mais conservadores, né? Quando olha assim, do ponto de vista mais estrutural, eu acho que acaba indo recurso para tudo. E uma vez que você tem esses fundos indo bem e chama atenção, você deve ter um segundo movimento, que é começar a voltar um pouquinho mais de risco, mais estrutural, mais lento, mas é mais consistente, né? Então, eu acho que tem muito espaço para fundo com mais risco também, né? Mas não pelo motivo circunstancial e esse fluxo maior, de fato, está indo para o papel mais conservador. É um pouco essa a minha visão. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Se você pega graficamente ali, a gente sempre analisa, pega os ratings externos, dado por agências, então você pega a diferença de preço de um AAA para um AA ou para um A-flat, pré-crise Lasa Light, ela era muito mais próxima do que depois da crise. Então, assim, antes você operava um middle yield, assim, não precisa ser um high yield, mas um middle yield ali no CDI mais 2 e o high grade no CDI mais 1,20. O high grade opera no 0,60 e o high yield no 1,80, o middle yield no 1,80. Assim, essa boca de jacaré aumentou entre essa diferença de risco de crédito. Acho que é bem essa visão, e talvez o segundo passo, e aí acho que é um passo mais demorado e até mais difícil de prever, é se esse middle yield ele vai vir também, em qual magnitude, porque é normal que os gestores escolham até um pouquinho mais de pimenta, adequados ao mandato, como ele falou, adequados ao passivo, para buscar essa alocação desse fluxo que vem vindo. E pegando essa tua provocação e também essa crescente demanda, como você imagina que as originações vão se comportar, né? Quem que vai ter mais demanda, e quando você pensa incentivadas ou não, e high grade, high yield, na parte de originação, novos títulos, como esse primário vai se comportar? Acho que aqui a gente tem já uma boa janela de 6 meses para analisar como foi, né? Então, nesse primeiro semestre, as emissões de high grade isentos foram muito grandes. Então, a gente teve total de emissões de primário distribuídos aí no ano. Aqui, pegando pela Ambima, que está em maio, ainda não tem junho fechado, distribuídos aproximadamente 90 bi. Tá? No ano passado, ela foi praticamente zerada, dado os casos de Light Lasa, mas foi perto de 90 bi distribuídos de janeiro a maio, 1/3 disso em debêntures de infra, né, em papéis isentos ali, e sem dúvida nenhuma, para os emissores, quando veio o fluxo, veio a mudança do CMN para lastro e tudo mais, você emitir dívidas em isento ficou muito barato. Então você tem empresas de energia emitindo abaixo de CDI mais 1 all-in, assim, na hora que ele vai para um mercado de infra. Então as emissões primárias vieram muito puxadas para esse emissor. Então o cara high grade, energia, o cara ali 10 anos, 15 anos de prazo, esse cara conseguiu emitir bastante coisa num all-in aí perto de CDI mais meio, CDI mais 0,60. Então muito barato. Para frente, obviamente quando se emitiu muita dívida de um tipo de produto, a demanda não foi inteira para aquilo. Então, sobrou muito dessas dívidas nas tesourarias dos bancos. Eles precisam vender isso para girar, para entrar mais mandatos, para comprar mais coisa. E aí, esse mercado de debêntures de infraestrutura, ele abriu um pouquinho o spread de high grade. E aí, nesse momento, ficou mais equiparado com o cara emitindo debênture tradicional
também, onde ele tem uma profundidade maior, porque os fundos são maiores, o bolso é maior, mas às vezes sai um pouquinho mais caro ou próximo disso. Na hora que esse preço equipara, ele começa a migrar para debênture tradicional e emitir ofertas primárias em debênture tradicional, que é a fase que a gente passa agora. O segundo TRI foi um TRI muito forte de emissão em debêntures isentas. Esse terceiro TRI tem um pipe que a gente olha, imagina um pipe um pouco mais fraco do que o segundo TRI, um pouco menor, mas mais focado nessas debêntures tradicionais, onde os prazos geralmente são um pouco mais curtos, mas os bolsos são um pouco maiores. Sim, essa é a visão de primário. Não sei se o Petrônio também complementa, concorda? Eu acho que assim, o primário refletiu um pouco esse cenário que eu estava colocando. E aí eu, de fato, fui um pouco mais para high grade com essa demanda muito forte por isento também aconteceu muito forte ali. Uma coisa que eu chamaria um pouco a atenção, e é mais uma impressão minha, né? Mas eu acho que as empresas ainda olham para o mercado de crédito de uma maneira, assim, com certo distanciamento. Elas usam, tradicionalmente, quem vai captar recurso no Brasil, né, sempre usou os bancos. Então, ela olha para o banco como sendo o seu financiador. E hoje, ela continua olhando para o banco, só que o banco fica com um pedaço do crédito, mas muitas vezes ele coloca o grande parte das emissões, todas elas estão indo para fundos, né? Então, o cliente final não é o banco. É um gestor de fundo e, na última instância, um investidor que está comprando a cota daquele fundo, né? E isto é algo que eu acho que ainda não é totalmente compreendido, né? E as empresas olham para o mercado de dívida como sendo um mercado ainda bancário, onde o mais importante é você simplesmente emitir no menor custo possível. Obviamente, com a companhia, né? Eu quero emitir no menor custo, então não está fazendo nada errado. A única coisa é que, se você pensar que, em alguns casos, tá, você tem empresa aberta, listada, que um pedaço relevante, assim, muito expressivo do seu passivo está na mão de título que está no mercado de capitais, né, ele deveria ter uma preocupação de assim, esse investidor está feliz, né? Esse cara eu estou tratando ele bem, né? Porque o tratamento que você defere para com um acionista é quase por definição, né? O cara é seu sócio, né? Então, você dá um tratamento para ele diferenciado. O RI é muito voltado para o mercado acionário, né? E o mercado de crédito fica sendo como um cara que assim, é o menor preço possível. E eu vejo vários casos, eu vi recentemente uma operação, assim, você pede algumas coisas para o credor, para alongar prazo, para fazer swap. O que eu estou ganhando com isso, né? Não estou me oferecendo nada aqui, né? Zero, né? Então, assim, eu acho que às vezes as empresas estão pecando um pouquinho, né, em tratar o credor, os fundos, o mercado de crédito como sendo simplesmente um fornecedor de serviço não estratégico, né? Ele não parceiro. No fundo, a verdade, e aí uma outra lição do ano passado, né? Que essa eu já tinha aprendido há mais tempo, mas assim, você é credor da companhia até você descobrir que você é sócio, né? Você pode virar sócio, né? E aí o cara vai te tratar diferente, mas nesse momento difícil, né? Então, isto eu acho que às vezes, né, falta essa aproximação maior e uma visão da importância que você deve dar e que você não deve buscar. Obviamente estou defendendo aqui o meu lado um pouquinho, mas assim, num bom espírito. Não era só para o menor custo possível. Pô, olha para você criar uma indústria saudável, uma indústria que você possa se financiar de maneira permanente, né? Que você tenha profundidade e certeza que quando você for fazer um projeto, vai estar o dinheiro disponível. Então, isto eu acho que é muito importante, e o mercado de crédito neste ano também dá sinais de maturidade. Na medida em que tiveram algumas emissões de empresas de primeiríssima linha, que o crédito é excelente, né, mas prazo muito longo, com spread muito pequeno, as pessoas ficam falando, olha só, estou aqui com caixa, né? Estou recebendo fluxo, 200 bilhões lá de recurso entrando aqui, mas eu não vou comprar, né? E aí, porque não dá, né? Porque
Nós não vivemos, o futuro é sempre um pouco incerto. A gente não tem certeza sobre tudo. Então, é importante você ter algum grau de gordura, né, para trazer resultado. E eu acho que o mercado está demonstrando isso também, que é mais um sinal de maturidade, de evolução. Perfeito. Petrônio, eu acho que tem um ponto importante dessa equação toda que a gente vem falando no episódio, que é a política monetária, né? A gente precisa entender um pouco o caminho dos juros para entender esse mercado, e queria te perguntar como você tem avaliado a condução do ciclo de política monetária e como que essa visão tem impactado um pouco a estratégia de alocação de vocês. Tá bom. Assim, acho que para o mercado de crédito, talvez a variável mais importante seja a taxa Selic. Eu digo isso porque eu comecei a fazer crédito no século passado, né? O primeiro fundo de crédito que eu tentei montar foi em 2003, assim, para buscar cliente, né? E assim, a promessa era sempre, o mercado de crédito no Brasil vai crescer muito, por todos os motivos que hoje ele está crescendo. Mas a verdade é que tinha um motivo que impedia, que era o juro alto. A Selic é muito alta. Então, quando a Selic começa a subir muito, isso incomoda, porque aumenta o risco de crédito das companhias, elas não querem tomar dinheiro, né? Ou por que você vai alocar nisso se você pode comprar um título público numa taxa que já te dá uma rentabilidade tão alta, né? Sem ter que nem saber o que é empresa e com uma liquidez bem maior. Hoje a gente já tem alguma liquidez, mas no passado não tinha nenhuma, né? Então, isto é um problema, né? E hoje a gente já está com a Selic num patamar assim, muito alto em relação a outros lugares, mas comparado à nossa história, né, a gente já está... História recente. Só para lembrar, um pouco mais de um ano atrás, eu estava... ordem de grandeza 14, agora estou mais perto de 10. É significativo, né, o movimento que você teve. Então, o que a gente viu ao longo desse ano para o mercado de crédito não é algo que o prejudicou, porque eu estava num ciclo de queda e ela continuou acontecendo, a despeito das movimentações no mercado futuro, né? Que esse foi mais nervoso, mas o que aconteceu com a Selic foi uma queda modesta, mas constante, né? E o que acabou sendo mais assim uma surpresa foi que o mercado esperava que esse ciclo fosse maior, que ele fosse um pouco mais prolongado e que o Banco Central parasse, né, de cair a Selic, o que estava mais na curva, e quando você conversava com os economistas, de forma geral, era mais perto de 9, né? Talvez um pouco mais entre 9 e 9,5, ficou 100 bips acima, né? Entre 10 e 10,5, estamos 150 bips acima. E parou um ano antes, sei lá, 6 meses pelo menos antes. Isso, né? E agora, qual o contexto? O contexto é que o pessoal errou fora. Assim, a gente não é economia isolada do resto do planeta, né? Eu diria que um pedaço significativo do problema que a gente teve aqui, que fez com que o Banco Central interrompesse prematuramente, né, pelo menos em relação ao que se imaginava, esse ciclo de queda, foi o que se deu fora, né? Então, começo desse ano, era quase uma unanimidade no mundo inteiro, né, que a gente estava num momento muito próximo de ter um início de queda de juros nos Estados Unidos, Europa, as principais economias do mundo. A gente aqui teria sido, nós, Chile, alguns outros emergentes, leading, né? Então, começamos na frente, né? Porque também começamos a puxar o juro na frente, né? Então a gente estava bem. E nesse sentido, emergente é visto como sendo, nesse momento que o mundo inteiro está baixando juros, as pessoas buscam ativos alternativos. Brasil é um ativo alternativo e o pessoal estava, onde é que eu aloco, né? Então eu estava procurando que lugar, e o Brasil aparecia bem na foto, né? Então a expectativa era continuidade, que essa queda lá fora desse mais condições do Banco Central continuar caindo juros aqui. O que se mostrou foi que os dados econômicos que saíram fora de Brasil não corroboraram essa visão, né? A inflação veio pior, você teve número de atividade mais forte, e isso fez com que todo mundo revisasse e de alguma maneira, nesse momento, em vez de você buscar qual mercado emergente eu tenho para... Né, o que ele tem de bom para eu selecionar qual que eu quero investir, qual o problema que tem aí, né? E quando você muda esse foco, né, muda a lente, né, de procurar o que é bom e para procurar o que tem de problema, você começa a ver problemas que já estavam aí, que já existiam, né, mas eles se tornam mais evidentes
e a evidência, junto com essa percepção de risco maior lá fora, eu acho que gerou uma preocupação maior de diversos investidores fora do Brasil e aqui dentro também. Isso vai para jornal, tem discussão, também todos esses ruídos que acontecem sempre, né, de comunicação, etc., todos ficam mais no radar, isso acaba gerando mais turbulência, mas eu acho que o mercado de crédito ele responde mais à taxa Selic do que o juro futuro. A única diferença aqui, a ressalva que eu faço, é que talvez alguns gestores estivessem fazendo a conta de assim, a Selic daqui a um ano vai estar mais perto de 9, vou comprar um papel aqui, sei lá, CDI mais X, né, mais, sei lá, 0,80, né? Isso vai ficar perto de 10% do CDI, então tá ok, né? Quando agora eu estou olhando lá para a Selic mais para frente, não está mais 9, né? Parece que se eu botar na curva aqui, em vez de, além de não cair, o que está colocado na curva é que vai subir, né? Aí talvez esse spread tenha ficado pequeno, porque as pessoas pensam em termos percentuais, né? Certo ou errado? Aí é uma outra discussão, mas assim, até sugiro quem quiser, faça um teste, eu já fiz isso algumas vezes, você pegar a curva, a Selic, o equivalente da Selic nos Estados Unidos, né? O Fed Funds, pega desde 1970, 80, 80 foi o high lá com o Paul Volcker, depois aqui numa queda vertiginosa vai para quase zero. E olha o spread do AAA, do AA, né? E você vai ver que, curiosamente, ele é constante. Constante. Ele é constante. Porque é uma economia que não é indexada a percentuais. Isso. Mas isso é evidência que... Bips em cima do Isso é uma evidência que o spread de crédito não deveria se mexer, né, de acordo... Ele deveria ser muito mais impactado pelo risco de crédito do que pela taxa Selic. Obviamente, se você jogar a Selic lá para cima, você pode falar que o risco de crédito vai piorar. Exato. E aí tem alguma relação. Mas é o risco de crédito que deveria ditar, e não a taxa de juros em si. Mas essa percepção percentual, ela está também inerente ao ser humano, né? E aqui no Brasil um pouco mais, porque todo mundo pensa em percentual do CDI quando a gente compara fundo. Todo mundo já mostra assim, né? Letra. Tudo, né? Então, CDB. Então, assim, eu acho que numa faixa que vai de uns 15% até uns 8%, tá, de Selic, as pessoas pensam percentual. É mais ou menos, uns 80% é percentual. Se você começa a cair demais, aí já não funciona mais. E se começa a subir muito, também vai destrambelhar tudo. Mas, assim, neste intervalo aqui, eu acho que o pensamento é muito percentual. E, nesse sentido, se subiu aí uns de 9 para 10, de 9 para 11, você tem aí uns 10, 15% de efeito nesses papéis mais high grade, justamente esses novos que vieram aí dos tesourarias dos bancos. O que representa isso? 10 bips, 15 bips, alguma coisa por aí, que poderia ter de abertura num desses papéis aí. E é mais ou menos o que tem saído de abertura quando o banco está vendendo depois do que encarteirou. Então, assim, eu acho que é super saudável, nada de outro mundo, eu acho que poderia ter alguma coisa mais relevante se sim a gente tivesse, por acaso, um aumento da Selic no tempo de fato efetivo. Acho que a Selic, de fato, mais do que o juro futuro, é mais importante para esse mercado, na minha visão. Até aproveitar para puxar uma pergunta para a gestão do portfólio em si, fazendo o link do que você imagina da política monetária, para onde ir e tudo mais, como isso interfere na sua gestão de portfólio do seu fundo? Essa pergunta é muito boa também pelo seguinte. Eu sempre trabalhei com crédito. E a equipe de crédito sempre foi muito pequena. Não era um negócio muito charmoso. Agora a gente está podendo contratar, mas nunca pôde muito. Então, a gente tem que lidar com uma das limitações, né? E você vê que como é que quando você está na limitação, acaba que tem algumas coisas que vêm para o bem, né? Uma foi que eu tive que aprender a pedir ajuda, né, a outras pessoas para ajudar a fazer meu portfólio. E eu sempre pedi para dois tipos de universitários, né? Um é o pessoal macro e o outro é o pessoal micro que faz equity, que sempre teve muito mais análise de equity do que de crédito. Então, eu sempre fui um cara que fiz muitos amigos, né, em economistas e outros no mercado de renda variável, porque eu sempre quis ter amigos que sabem mais do que eu em alguma coisa, né? E sempre me ajudaram muito. E o macro é fundamental. Nesse sentido, até no passado, quando a gente não tinha lojas americanas, foi pelo macro. Foi por essa visão mais de
preocupação com o mundo que estava mais difícil e tal. Setor. Exatamente. Então, esse setor a gente colocou com mais dificuldade. O que a gente está vendo aqui, tá? De um lado, de fato, essa questão no mundo todo deixou um ambiente mais nebuloso, né? Então, a gente já esperava que teve um shift aqui, vai ser mais cedo e vai ser um pouco mais alto, né? Pelo que a gente vê de comunicação do Banco Central, não estamos vendo assim motivo para ter aumento de Selic, né? Isso poderia acontecer se ele for obrigado a fazer. Acho que nenhum Banco Central gosta de subir juros, mas seria alguma coisa tipo assim, o câmbio continua deteriorando muito e isso faz com que a expectativa de inflação continue a subir, aí o BC pode ser obrigado a fazer algum tipo de movimento. Mas, de forma geral, a gente acha que não. Isto posto, não está numa hora ainda, na nossa visão, dado o patamar, esse conjunto de incertezas que a gente está vivendo, de estar indo em muito setor muito cíclico e de tomar muito risco. Então, assim, a gente está com a postura um pouco mais conservadora. E do outro lado, por conta dessa questão de essa precificação possível, né? Que alguém já estava usando um pouco o futuro, que eu não acho que é a maioria, mas um pouquinho, né? Eu estou com o duration um pouco mais curto nas minhas carteiras e evitando papéis muito longos. Eu estou preferindo papéis um pouco mais curtos por conta dessa circunstância. Mas aí é mais assim, é mais tático. Do ponto de vista setorial, mudou muito pouco a minha alocação, porque a gente já estava com essa cabeça mais conservadora antes, né? Mas a gente usa muito, né? Usa bastante este panorama local e de fora para ver como é que a gente monta o portfólio, tá? Legal, a gente falou bastante agora sobre o impacto da Selic aí nos títulos, mas para fechar eu queria trazer uma discussão em cima de um possível impacto desse fluxo de saída da Bolsa no yield dos títulos, né? Se, assim, um fluxo muito grande de capital está espremendo muito esses yields, aproximando muito o preço de diferentes tipos de título, e entender um pouco como isso deve se comportar aí nos próximos meses, se vocês veem alguma mudança de estratégia. Perguntar isso para o Petroni e também para você, Dante, como é que você está vendo isso na tesouraria? Tá bom, vamos lá. Uma parte disso acho que aconteceu, né? Que é meio que esperado, estava acontecendo, acho que ela se deu. Aproveitando que o Dante comentou, né, que antes de Los Americanos, né, se eu pegar os spreads AAA, AA e A, o AAA está baixo, os outros talvez nem tanto, mas abriu uma diferença maior que tinha antes, na minha visão. O que estava lá atrás, essa diferencial estava errado lá atrás. Eu achava que os papéis de melhor crédito estavam melhor precificados do que os AAAs e os As. Então não é que eu acho que vai voltar para lá por causa disso, entendeu? E um pedaço do fechamento que se deu no AAA estava 14, né? Perto de 14, agora está perto de 10. Corroborando o que eu falei aqui, né? De que eu acho que o pessoal tem uma visão meio que percentual, está dentro do jogo. Se eu ajustar por este fator, não tem nenhuma diferença muito significativa. Então, não acho que os preços estão errados, né? Eu acho que pode ter algum exagero aqui ou acolá em algum nome ou outro por conta dessa visão aí, estou olhando um pouco para o futuro e que abriu, ou ficar um pouco diferente, mas nada muito grande. E esse fluxo todo que deve permanecer deve fazer com que pelo menos eu tenha estabilidade. Eu não acho que a gente vai ter uma compressão adicional de spread, mas eu acho muito difícil a gente ter uma abertura significativa com esse volume de recurso vindo, tá? E outra coisa, para acabar a equação, é sempre oferta e demanda, né? Então, o dinheiro entrando faz com que a demanda por títulos aumente, né? Só que outra coisa que eu aprendi que eu tenho de mais tempo, né? Brasil é craque em emitir papel. Eu acho que o primeiro semestre desse ano já é uma prova um pouco disso também. Então, eu não tenho a menor dúvida que vai ter emissão. Vai ter emissão. Então, acaba que você vai equilibrar a oferta com demanda e vai fazer mais um motivo para os spreads ficarem equilibrados, e eu acho que isso gera para o gestor que for paciente, né, oportunidade de escolher
boas coisas que deverão vir olhando para frente, e não ficar imaginando, não tem nada e tal, porque às vezes o pipe está mais fechado agora, daqui a pouco abre. Então, todo final de semana tem festa, tem que esperar, né, a sua vez. Acho que a cabeça do trader, ela pensa parecido, mas ela tem prazos diferentes, né? Geralmente o gestor do fundo, ele tem uma cabeça mais do carrego, até um pouco mais a gente na tesouraria tem uma cabeça mais de giro e tudo mais, né? Então, trazendo um storytelling do ano aqui, então a gente tem... O mercado de crédito, ele é cíclico também em fluxos, tá, Marcelo? Acho que o Petrônio sabe bem. Então, geralmente, o primeiro TRI, ele tem menos emissão primária, então os spreads fecham um pouco mais, porque o secundário tem que ser mais ativo, o segundo TRI geralmente mais cheio, porque as empresas... O mercado fechou, fica mais barato para a empresa emitir, ela vem em caminhão de primário, aí você não consegue ter a demanda suficiente, as tesourarias dos bancos se enchem de papel, e aí tem que todo mundo, preciso abrir espaço para comprar mais. Aí você começa a vender muito papel, o mercado abre de novo, aí para de emitir o terceiro TRI, e assim, ele é cíclico e isso acontece há 15 anos. Acho que o Petrônio conhece até mais tempo que eu. Aí o pessoal fala que o mercado é eficiente. Isso assim, há 15 anos pelo menos a gente vê isso. Esse ano específico é parecido também. Acho que o mercado de debêntures tradicionais, não. Ele vem num trend de estabilidade, mas pequenos fechamentos paulatinos. Então, começo do ano, sei lá, você pegava um AAAzão lá, Sabesp, CDI mais um para 5 anos. Tá no CDI mais 0,60. Então ela vem, ela não tem grandes degraus, mas ela vem estável e caindo aos poucos, porque o fluxo é muito grande. Vem muito dinheiro para fundo de crédito, precisa ser alocado, o fundo precisa alocar, o Petrônio sabe bem disso, ele não pode dormir com muito caixa, ele tem que alocar, ele compra papel, vai para o mercado de high grade. Acho que é isso tudo que a gente trouxe aqui ao longo da conversa. Então, no mercado tradicional é isso. No de isentos foi isso. Então, houve a mudança de regulação do CMN para isentos, o mercado fechou muito, ou seja, o spread caiu muito, né? Ficou muito barato para emitir, as empresas vieram um caminhão de emissão, a NTNB 2033, mais 35 bips all in, já contando FII e tudo, assim. Então, muito próximo do título público. Não deu demanda para isso, tesourarias ficaram cheias, venderam a NTNB mais 40, 45, o mercado abriu um pouquinho desse... Chegou a operar no 20, 25, foi até o 45, 50. E aí agora, a nossa análise como trader é assim, eu olho exatamente isso, é fluxo. Então eu olho, por que eu tenho de entrada mês a mês? Tem entrado 30, 40 bi nos fundos. Isso é uma informação importante. Quanto que eu tenho de pipe de primário que eu vou suprir isso? Na média, vieram de distribuídos 20 a 30 bi. Estava mais ou menos equilibrado. A hora que esse pipe seca, esse fluxo vem para secundário, preço fecha. Então, desse preço atual, a nossa cabeça aqui é que no mercado de isentos deveria ter algum tipo de fechamento pela ausência de primário nesse TRI. Agora é um TRI geralmente é um pouco mais fraco de emissão, então alguma volta dos spreads para o patamar de NTNB mais 25, 30 ali nos AAAs, e o mercado de tradicional, para a nossa cabeça, ele vai seguir na mesma forma, entrando muito dinheiro, aos poucos, esse high grade ele vem, fecha 5 bipzinhos e tal, dá mais uma andadinha, entra um pouco mais de dinheiro, precisam alocar as ações de grandes bancos, as ações independentes precisam alocar, cai mais um pouquinho. Então é difícil você imaginar, tirando o lado do fundamento do crédito, algum fator que faça abrir muito esse spread. Assim, o técnico é muito positivo para estabilidade de spreads e pequenos fechamentos, porque entra muito dinheiro e emissão vai ter, sem dúvida nenhuma. A gente só precisa ver, equilibrar o quanto a mais ou quanto a menos desse dinheiro que tem entrado. Então, na nossa cabeça hoje ali, pensando em preços, ela está mais ou menos para esse lado. Um pouquinho de fechamento ali nos isentos, o tradicional mais ou menos de lado, algumas mudanças paulatinas dependendo do técnico. Acho que é isso. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Falamos bastante sobre esse mercado. Eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações do Petrônio e do Dante aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Dante. Obrigado a todos que estão aí. Valeu, Petrônio. Sempre bom bater um papo com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Valeu.